um assunto muito de tendência hoje em dia, de treinamento de força. Não é um esporte que termina quando o animal entra em exaustão e o grupo ali, o clã humano vai e executa o animal. Né? Agora a gente tem que carregar essa carga. Às vezes eu faço ali 4, 5, 6 repetições do agachamento normal, completo com as duas pernas. Faço, descanso 1 minuto e aí entra essa lariquinha, esse snack de movimento. Então vamos tirar esses obstáculos, gente. Lógico, com bom senso, com o treinador, mas não é tão complicado. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado. A gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Coloquei com 2 pernas e uma grande vantagem de correr. Estamos aqui de volta com o grande mestre de corrida ancestral e todas as coisas ancestrais, o Victor Carrara. Tudo bem, Victor? Fala, Roger, tudo bem e você? Tudo bom, cara, tudo bom. Eu tô passando por uma fase de uns dias sem motivação. A gente pode entrar se quiser, mas para mim, eu tô tentando andar essa linha onde quem é mais sábio? Ouvir meu corpo e meu corpo está tentando falar parar, ou é só uns dias sem motivação e a melhor coisa é continuar. Você sabe essas janelas que se tem no treinamento, cara? Com certeza, cara. Só que assim, ó, o que mais me surpreende não é essa janela que você tá de desmotivação, cara. É toda a janela anterior que você não teve nenhum período assim desde quando a gente começou a treinar juntos, cara. Isso é o que me surpreende mais. É, se é que você me entende, cara. Não, tem um ponto. Eu não sei, eu tô pensando na verdade, a primeira regra eu criei uns dias atrás, o primeiro dia que eu saí, que foi sábado passado, eu foi tipo, normalmente, eu acho que é muito normal, é uma coisa que eu aprendi anos e anos atrás, sempre dá 10 minutos. É tipo, eu nunca vou resolver isso na cama, eu nunca vou resolver isso na sofá, sabe? Oh, não tem vontade de correr, não. Não, eu vou sair, correr pelo menos 10 minutos, fazer uma atividade porque 99% dos casos, ainda mais quem está começando a correr agora, é tipo, você sai a começar a fazer e em 10 minutos você tem motivação. Você sente, não, eu estou sentindo bem. Então, por que eu pensei de não fazer nada hoje? Meu Deus. Então, isso é uma coisa, eu vou sair para correr, sim. Mas começando sábado, foi tipo, depois 20 minutos, ainda não tinha muita vantagem. Depois 1 hora, não tinha vantagem. Chegando 2 horas e meia, eu tipo, ao invés de 35, vou fazer 30 hoje, sabe? E a Aí chegou próxima dias. 12 horas, não, ainda não. 24 horas parar, não, esse é o Roger. Mas, Roger, Mas sim. uma coisa é a pessoa que está tentando iniciar, sair da inércia para começar uma atividade física, até que isso vire realmente um hábito. Outra coisa, cara, é uma pessoa como você, né? Um atleta que treina há muito tempo, que a gente sabe da vontade que tem, prazer em correr, né? Em treinar. E isso pode ser um sinal, sim, cara, de alerta, né? Então a gente está monitorando isso, né? Você tem uma semana agora regenerativa, que inclusive a gente não conversou isso, mas eu quero experimentar. Vai vir umas coisas um pouco diferentes na sua planilha. Mas vamos ficar alerta quanto a isso, cara, porque tem que olhar outros sinais também, né? Qualidade de sono, a motivação, irritabilidade também nas relações interpessoais, sociais, tanto na família quanto no trabalho, se o trabalho está rendendo. Nossa, tem tanta coisa, cara, que pode ser né, que a gente pode interpretar antes de ter que, de repente, não estou falando que é seu caso, mas pesquisar mais a fundo, realmente fazendo alguns exames e tal, né? Mas eu acho que a gente consegue contornar isso subjetivamente. E é final de temporada, né, cara? Isso é uma coisa
é Eu vou natural. chutar, tem muitas pessoas que passam o ano inteiro já, até agora, bem focado. Eu vou chutar, tem muitas pessoas passando por alguma coisa parecida, se não já passou pelo isso esse ano. Eu vou falar, tipo, foi sábado passado, agora a gente está gravando sexta-feira. Os últimos 2 dias foi muito melhor, tipo, até foi normal. Eu não tinha, tipo, não foi leve o treinamento, eu não cheguei nesse ponto, mas chegou no ponto de voltar a ser normal. E o que eu fiz? As 3 coisas que eu fiz. Primeiro, eu tentei não pensar demais. Eu não, tipo, 2 dias eu não sentei e fiz análise sobre isso. Tipo, oh meu Deus, o que está rolando comigo? Eu, tipo, não, eu não tenho muita vontade, vamos notar disso. Eu falei com você, mas eu vou continuar. Só porque às vezes, para mim, consistência, eu vou saindo do buraco pelo mesmo consistência que às vezes me colocou no buraco. Eu sei, não faz sentido, mas eu tenho essa coisa na minha vida fora de corrida também. Mas eu foquei muito nessa semana, disso, eu foquei muito na hidratação, bebendo muito mais água e na comida também comendo mais proteína, sim, mas mais volume também. Só para ver se essas coisas, às vezes as coisas muito simples, pode ser uma solução. Isso foi a coisa, eu não quis abandonar quando a solução foi uma coisa tão simples. Então vamos ver, eu ainda estou ouvindo o meu corpo, mas vou falar, hoje a gente fez uns strides e eu senti bem nos strides, eu não meu corpo estava sentindo muito pesado, sabe? Quando você simplesmente você tá cimento nas pernas, sabe? Eu tinha isso para tipo 3, 4 dias seguidos. Mas agora tá chegando, voltando ao normal. Vamos ver esse fim de semana. É isso. Por isso que a gente tem, dentro da periodização clássica, né, tem um período chamado transição, que é justamente o período de transição de temporada mesmo, né, cara? E pode ver que a gente acaba fazendo esse tipo de coisa em várias esferas da vida, né? Do trabalho, chega uma hora que empapuça, cara, fica difícil, aí precisa, para isso serve as férias laborais, né? E a transição de periodização também, normalmente é essa troca. Claro, normalmente coincide com o fim do ano, porque é conveniente para todo mundo, né? Mas o mais apropriado seria, terminou a última grande evento que você se prepara da temporada, né? Para atletas que se dedicam a competir, por exemplo, né? E aí faz esse período, 2 semanas, depende, né? Uma a 3 semanas, que não é parar de tudo, mas a recomendação normalmente é fazer atividades diferentes, que você tenha prazer, mas que não tem oportunidade, né? Fazer um trekking, andar de bike, sei lá, nadar, jogar bola, qualquer coisa assim descompromissado, porque sempre é importante manter o nível de movimentação, né? E aí voltar para a base para a próxima temporada renovado, enfim. Mas esse não é o Ei, tema. Vou trazer esse tema numa outra. não é o tema de hoje, mas é um tema que pega, acho que qualquer pessoa, tipo, tentando manter vários ciclos de corrida, manter treinamento de qualquer coisa, manter consistência com qualquer coisa. Então, é essa coisa. Eu sei para mim, lógico, eu quero ouvir meu corpo e vou ouvir meu corpo. Eu acho que depois de anos e anos eu tenho um bom ouvido para disso, mas eu sei consistência é muito importante também. Então, às vezes eu não quero chutar o balde antes de precisar, sabe? Para mim. Mas, sei lá, eu gosto de ouvir como pessoas diferentes, gosto de lidar com isso também, sem abandonar o treinamento, porque eu acho que é coisa clássica, pessoas vão abandonando e uma coisa que estava falando outro dia, e pode ser um medo, pode ser uma coisa psicológica para mim, com mais idade, todo ano eu tenho mais medo de abandonar e não tem. Porque cada vez você vai desistindo, fica muito mais difícil se resolver voltar para voltar. Não é impossível,
mas nunca é o mesmo. Então eu tenho essa coisa, mas cada um vai lidando com isso no seu jeito. Mas hoje a gente vai falar sobre esses outros estímulos, essas outras coisas que se pode incorporar com seu treinamento. Um assunto muito de tendência hoje em dia, de treinamento de força. Brutões, tá gostando do outro lado? Então, faz um favor. Ajuda esse podcast a crescer, dá um likezinho e manda para um amigo. E faz suas compras no Houseway com a código ou outro lado, só uma palavra. E vamos deixar esse podcast crescer. Coisas boas. Levantando peso, essa coisa. Eu conheço treinadores e corredores que adoram esse assunto. Eles sempre vão incorporando um pouquinho de academia. Outros, em maioria, eu estou mais incluído disso. Eu detesto academia. Assunto de levantamento de peso, eu gosto, mas eu acho que para me colocar numa academia 3, 4 vezes por semana, ai meu Deus, eu acho que não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Mas a gente vai explorar isso hoje. A gente vai explorar benefícios disso, que está saindo no lado de ciência e, como sempre, ligando isso com esse ponto de vista mais ancestral. Então, cara, vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Então, com esse assunto, vamos começar com a perspectiva mais ancestral. Levantando peso. Vamos começar a academia. Se você quer ver, tipo, a ideia de onde a gente chegou como ser humano moderno com a nossa relação com nossos corpos. Ou eu acho que é uma coisa mais estranha. Vai para a academia tradicional e parece muito estranho, muito diferente. Mas eu quero ouvir a sua opinião com isso. Eu quero ver o que você acha. Porque a gente está vendo esses últimos anos uma grande evolução com a academia, com coisas mais funcional, até ideias, movimento natural, onde você vai vendo o levantando peso no ponto de vista, como exercício, no ponto de vista ancestral, não? Bom, vamos lá. Como sempre, né, dar essa ideia global, né, que é a minha área, o que eu mais gosto do assunto desse ponto de vista evolutivo, ancestral, bioantropológico, né? Então é comum, hoje já é, cara, consenso, eu tenho escutado cada vez mais biólogos que não é da área de não, cada vez mais afirmar isso categoricamente. Inclusive, esses dias eu vi aquele biólogo Henrique, que o cara é super famoso nas redes sociais, tal, que não é nada do esporte e tal, né, falando sobre isso. Então, essa já é uma realidade, já é um ponto pacífico na biologia, na ciência, que sim, cara, nós somos os animais extremamente adaptados a deslocamentos de longa distância, e isso inclui corrida de longa distância. Mas da mesma forma, Roger, que você afirmou agora há pouco, essa coisa de levantar peso na academia não tem muito a ver, né, com a nossa ancestralidade e tal, óbvio, mas também correr em asfalto, indo do ponto A ao ponto B no menor tempo possível, por mais que já está definido que nós somos uma espécie altamente adaptada para isso, também não é essa a realidade, né? Então, quando a gente pensa na nossa adaptação extrema, que é deslocamento de longa distância na savana da África, exposto ao calor intenso, né? A gente pensa numa manifestação antropológica até, né, e biológica máxima que a gente tem de exemplo, como eu falei aí, hoje já é normal biólogos falarem sobre isso, tal, que é a caça de persistência, né, que ainda há comunidades que executam isso cada vez menos, até por necessidade de um território muito amplo, né, sem ainda ter exploração, né, de perseguir um animal, um único animal, mesmo que esse animal esteja ali se camuflando dentro de uma manada, por exemplo, né, até que esse animal entre numa exaustão.
E às vezes até animais quadrúpedes que a gente consideraria antigamente melhores corredores do que a gente. Mas ainda assim, não é uma corrida onde você vai ter lá 42 quilômetros, você vai soltar o antílope e um grupo de humanos vai sair correndo atrás dele. Não, então a gente tem essa característica ultra especializada em longas distâncias, mas também a gente tem uma característica generalista, né? Porque só para usar esse exemplo da caça de persistência, né? A caça não termina, não é um esporte que termina quando o animal entra em exaustão e o grupo ali, o clã humano vai e executa o animal, né? Agora a gente tem que carregar essa carga, pensando num antílope, um animal aí de sei lá, com 500, 600 quilos, né? A gente tem que transportar isso, né? E fora isso, as coisas do dia a dia, construir o abrigo, rachar a lenha até para fazer a fogueira, para assim. Então, nós somos animais generalistas, né? Desse ponto de vista, adaptados a essa incrível variação de tipo de movimento. E aí entra, por exemplo, mobilidade, né? Para a gente subir em árvore, para passar por obstáculos, para estar no chão, e aí vai entrar várias capacidades físicas, né? Entre elas, pensando em capacidades isoladas, está a força, por exemplo, né? Então, só para ter uma ideia, capacidades são parâmetros isolados, por exemplo, de resistência, que né, é uma coisa que a gente tem na corrida de longa distância, na endurance, força, potência, mobilidade, velocidade, amplitude de movimento. Mas aqui é bom separar, cara. Eu gosto de usar capacidade numa gaveta, as capacidades, e em uma outra gaveta, a habilidade. Que seria o diferencial entre habilidade e capacidade? Habilidade, ao meu ver, é a transferência das ferramentas que você tem dessas capacidades para um ambiente real, né? Para uma situação real de deslocamento, né? Por exemplo, na corrida. Então, cara, é até interessante que a gente tem um gráfico interessante de um pesquisador espanhol que até morou no Brasil, tal, o Bulosa, que ele estuda muito essa coisa. Ele estuda esportes de rendimento, treinamento para atleta, tal, de alto rendimento, mas ele traz essa base bioantropológica, né, da evolução e comparando com antropologia, ou seja, estudando outras comunidades humanas que não é a que a gente está inserido, que tem o esporte da maneira que a gente caracteriza o esporte, né? Então ele tem um gráfico muito interessante, cara, que é estudando várias tribos, né? E aí ele faz um parâmetro de distribuição de tipo de movimentação e fica bem parecido com o clássico que a gente tem do treinamento de endurance 80-20, né? De 80% de baixíssima intensidade, baixa intensidade, o que seria para nossa linguagem zona 1, zona 2, e só 20% ali zona 5, zona 4, né, de alta intensidade. Só que isso transferido não só para a corrida, mas para a movimentação humana geral, poderia ser até uma proporção bem maior, tipo 90% ali a gente está envolvido em atividades de baixíssima intensidade, mas envolvendo várias capacidades e habilidades. Por exemplo, tá no chão construindo ferramentas, ou cavando, ou escalando, tudo isso vai envolver mobilidade, força, né, carregando pequenos objetos, enfim, fazendo corridas de longa duração, mas de baixa intensidade. E aí a gente tem um gap, cara, que seria ali, né, só para fazer essa mensuração, essa comparação, que seria ali naquela zona cinza, zona 3, por exemplo, né? Que tem poucas atividades, e depois a gente tem as atividades de altíssima intensidade, que seria sprints de curta duração para fugir ou para luta, fuga, né? Ou levantar grandes quantidades de peso numa única repetição, que é justamente isso, né, cara? Você transportar ali, de repente, um amigo ferido ou uma caça mesmo, né, para voltar para o acampamento. Então a gente tem essas duas extremidades. Então, isso cai muito com a observação da corrida ancestral que eu trago, e coisa que é a gente, primeiro, se tornar um humano do ponto de vista antropológico, né?
generalista, ou seja, um humano que se movimenta bem, e depois você transferir esse conjunto de capacidades para o que interessa em termos de especialização, no nosso caso, que é o esporte de endurance, né? Então aí, por exemplo, só para fazer esse apanhado, eu acho que era isso a sua pergunta inicial, né? Aonde entra a força, mas a força ela está em conjunto com outras capacidades e outras habilidades. Então a força não faz sentido também se ela não tiver uma transferência, isso que eu chamo de habilidade, né? Uma transferência prática, motora, fisiológica para a performance da corrida, que é o que a gente busca, né? O que a gente quer com a força. Então, a gente vai entrar um pouquinho ciência, tipo, que a gente, o ponto de vista ciência, esses últimos anos a gente tem com essa ligação com treinamento de força com corrida em breve, mas primeiro vamos falar uns termos. Um você já usou, mas só para deixar claro, a termo, além disso, o que está acontecendo dentro de corpo, no lado fisiológico? A gente já está usando isso, e força. Que isso significa quando a gente está falando no nível muscular ou até neuromuscular? E força, potência, musculação, vamos entrar, que está rolando, a definição dessas palavras e que está rolando dentro do corpo quando a gente vai implementando essas palavras como ações. Excelente. Vamos começar por força, né? Uma definição clássica, né? É a capacidade de um músculo ou de um grupo muscular, principalmente, de gerar uma tensão máxima ali na contração para ou submáxima, né? Máxima ou submáxima para deslocar uma resistência externa, né? Então, e isso envolve adaptações neurais, porque a gente sabe que a nossa contração muscular é por disparo elétrico mesmo, né? Através dos motoneurônios, então desses neurônios sinápticos que vão fazer as sinapses, então vai, né, o sinal elétrico que vai do cérebro para realizar uma contração. E essa força, eu citei aqui máxima ou submáxima, a gente passa por uma, vamos imaginar assim, uma progressão de intensidade mal comparado com o que a gente tem no endurance. A gente não tem as zonas, né? A gente costuma falar muito isso, desde a zona, né, zona um, zona 2, zona, né, zona um, uma zona bem aeróbia, zona 2 é que está ali no limiar um, né, onde começa a ter uma participação mais glicolítica na zona 3, zona 4 já é o limiar 2, onde começa outros processos metabólicos, zona 5, zona de consumo máximo de oxigênio, né? Então ali a gente consegue manipular os treinos, o que a gente quer trabalhar dentro dessas zonas, mas para contração muscular, em termos de força, a gente também tem essa variação. Então, quando eu falo em força máxima, normalmente eu estou querendo dizer uma única repetição ou uma única contração de um determinado gesto motor. Então, vamos imaginar, cara, que um tronco ultra pesado, né, um galho de uma árvore ou um tronco de uma árvore caiu, sei lá, na perna de alguém, para ser bem catastrófico aqui, né? Cara, você precisa fazer alguma coisa para tirar aquilo de lá. Então você vai entrar com o braço ali embaixo, agachar e é aquela força máxima que você vai tentar fazer ali para conseguir levantar. Você não vai conseguir, às vezes você vai mover aquilo, cara, centímetros, ou para alguém enfiar alguma coisa embaixo para fazer um calço e aí aquela pessoa, né, tá livre para puxar a perna. Tô dando um exemplo, poderia ser, né, outros exemplos, mas para transferir para academia, é a capacidade, vamos supor, que você vai agachar uma única vez com um determinado peso. O segundo, você já vai começar a tremer e não vai conseguir. Precisa encaixar esse peso numa plataforma ou alguém segurar para você. Então, isso vai ser a força máxima de um determinado gesto motor. Só que tudo é força, entende? Como eu falei aqui nessa definição, como é a capacidade do músculo de gerar tensão para controlar uma resistência externa, a gente levantar da cama, eu estou fazendo força. Só que submáximo, né?
Então, quando eu tô correndo, o tempo todo, cara, mesmo que eu tô correndo em baixíssima intensidade, tô correndo trotinho, vovó na zona um, tique, 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 eu tô fazendo uma força o tempo todo de contração contra uma resistência. Qual que é a resistência? É o peso do meu próprio corpo na minha intenção de deslocamento, interagindo com a força da gravidade que está o tempo todo fazendo oposição, tá? Então, será que ficou claro? Força? Sim, força. E eu tenho uma pergunta com isso. Então, vamos supor, você falou coisas muito extremas aí, tipo de um peso muito, muito alto e só uma vez pessoas vai levantar. E depois é outra extrema, tipo, ok, você está correndo um ritmo bem devagar, e é o trotezinho, e com o tempo, depois da situação de cada um, que várias partes do corpo estão incorporadas aqui, mas de repente seus músculos, alguma coisa não vai dar aí. Mas vamos entrar, tipo, eu estou talvez uma coisa muito simples. Que eu quero entender que está rolando dentro do músculo. Ou eu estou na barra aqui. Eu vou levantando o peso do meu corpo. Roger, eu faço 5 sem problema. Chegando 10 com boa forma, nossa, ok, depois 10 com boa forma. Eu estou sentindo uma coisa, uma sensação nos meus músculos, né? E chegando no 15, é tipo, meu corpo não dá. Eu não consigo chegar lá, sabe? O que aconteceu entre aquela número 9 e 10? Que no nível de muscular, que mandou a mensagem para meu cérebro, tipo, para, cara, não dá mais. Muito importante essa pergunta para a gente até entender que tipo de treino a gente vai fazer e por que quando a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, né, cara? Então, de novo, comparando de novo com as zonas ali da corrida. Da mesma forma que da zona um até a zona 5, eu estou trabalhando sistemas metabólicos diferentes, de geração de energia, etc. Nessa variação de força também, cara. Então, eu posso ter uma sobrecarga que ela pode ser mais metabólica, ou seja, ela vai ter uma exigência mais do meu metabolismo. O que que é metabolismo? Reação química, que pode ser anabólica ou catabólica. Elas funcionam como um sistema de engrenagem, né? Então, não é catabólica é ruim e metabólica é bom. Apesar, né, a gente imaginar isso, metabólica a gente está construindo e catabólica a gente está degradando. Mas degradar é gerar energia. Quando a gente só pode gerar energia quando quebra uma molécula e ela transforma em energia para, enfim, né? Quando a gente trabalha em alta intensidade de força, ou seja, uma carga muito alta, essa que eu falei, que a gente consegue gerar essa força, essa tensão, uma, duas, três vezes no máximo, você não está gerando um estresse metabólico, você está gerando um estresse mecânico. E o estresse mecânico também vai ter uma sinalização hormonal, etc., mas você está trabalhando muito mais através de sinapses, de impulsos neurais muito mais fortes e coordenados. E uma coisa importante, você está acionando no seu músculo tipos de fibras diferentes, fibras de velocidade, fibras de contração rápida, e o sistema energético também é muito diferente. A gente vai estar trabalhando nessas altíssimas intensidades o sistema ATP-CP, que usa creatina quinase no final como fonte de energia ali, né, cara? E essa energia ela é muito rápida, apesar dela ser uma energia muito explosiva, muito alta, mas por isso que a gente consegue só uma, duas, três repetições, menos de 10 segundos de movimentação. Então, pode ser um sprint também, um sprint de menos de 10 segundos está usando essa fonte de energia, não está usando gordura, não está usando carboidrato, né? Está usando essa via ATP-CP. E aí, por outro lado, a reposição dessa energia também é um pouco demorada. Vamos colocar de 2 minutos e meio a 5 minutos. Então, vamos imaginar que você, de novo, você está naquela situação que você está tentando ajudar o seu amigo. Se você fez uma força muito grande e não conseguiu,
não adianta você tentar de novo logo em seguida, porque você já usou todo o seu estoque de creatina fosfato naquela tentativa. Você vai ter que descansar 2,5 minutos, 3 minutos, para você fazer uma nova tentativa e tentar ir melhor. Agora, esse exemplo que você deu, cara, que eu estou fazendo 10, 15 repetições até a falha concêntrica, onde eu não consigo mais, cara, a gente já está trabalhando outros tipos de fibra, cara, que aí a gente está gerando uma sobrecarga metabólica, a gente pode estar criando ali uma situação mesmo de que depois vai girar um processo inflamatório para reconstrução dessas fibras, e aí a gente vai ganhar essa força posteriormente às custas de hipertrofia. O que é hipertrofia? As fibras musculares ali, através do processo de proteína tal, se reconstruir e aumentar o volume das células. E aumentando o volume das células, você vai aumentar o volume, a área de secção transversa das fibras, né? Ou seja, ganhar massa. E isso vai fazer com que você consiga transportar mais carga ou conseguir executar melhor isso no processo de treinamento, né? Agora, quando a gente faz esse ganho de força através de alta intensidade, a gente não está gerando esse estresse metabólico que vai ter um processo inflamatório e que vai construir hipertrofia. Então, isso também já adiantando, é muito importante para o processo de treinamento de corredores, por exemplo, ou de qualquer atleta de endurance, porque carregar peso a mais não é interessante, mas desenvolver força é. Então a gente já até foi para alguns pensamentos mais para frente, mas eu queria primeiro continuar nessa coisa aqui de alguns conceitos, para depois a gente falar melhor sobre isso, né, cara? Como que eu vou ganhar força sem ganhar hipertrofia e como isso vai trazer benefícios para a corrida, né? Gente, quando eu comecei o outro lado, uns, 3 anos atrás, foi simplesmente porque não existia coisas assim, pessoas falando o jeito que eu estava querendo ouvir sobre corrida de montanha, corrida de trilha e ultra, o jeito que eu sei merece. Comecei como um projeto de paixão. Então, se quiser apoiar esse projeto, se você acha que você está aprendendo comigo mais sobre como você pode melhorar no lado de ciência, conhecendo essas histórias dos elites, conhecendo essas histórias de pessoas dia a dia que passam aqui para viajar comigo no outro lado, se quiser apoiar tudo isso, melhor jeito, dá um likezinho, pode mandar para um amigo, pode compartilhar o podcast, dar 5 estrelas no Spotify, o Apple Podcast ou qualquer lugar que você está ouvindo. E, gente, se quiser apoiar também, pode comprar seus produtos de suplementos, seu whey, vitamina D, até carbos para tomar enquanto você está correndo pelo Houseway. Houseway é uma empresa muito bacana, que tem produtos muito, muito de qualidade. E se você usar o código ou outro lado, você vai ganhar um desconto de 10% e eles vão ajudar a apoiar o podcast também. Então, isso é o melhor jeito se quiser ajudar o outro lado, continuar, crescer e continuar a existir. Abraço forte, grande, boas trilhas. Então, outra coisa que a gente ouve falar é a potência, cara. A potência é o produto da velocidade de contração, né? Ou seja, a habilidade de você aplicar força rapidamente, apesar disso ser dependente da carga. Então, se eu faço um agachamento sem nenhuma carga, eu vou conseguir fazer uma velocidade máxima de contração. Agora, se eu coloco uma carga, eu vou fazer força, mesmo que a minha intenção máxima, mesmo que eu tenha a intenção de fazer em velocidade máxima, eu não vou conseguir em fazer em alta velocidade. É a minha velocidade máxima para aquela carga. Então, a potência, ela é o produto entre força e velocidade. E isso é importantíssimo para correr, porque isso determina a contração muscular mais rápida, você diminui, por exemplo, o tempo de contato. A gente sabe que o tempo de contato no solo, né, quanto maior,
maior esse tempo de descarga de peso, a gente vai ter frequência de passada mais lenta, né? E é interessante a gente ter uma frequência de passada mais rápida, diminuir cerca de milissegundos ali o tempo de contato. Então, a potência. Veja bem, como é? É uma equação, cara, é uma equação física. Força versus velocidade é igual potência. Então, se eu melhoro força, eu já estou melhorando a potência, que é o subproduto, entende? Se eu melhoro velocidade, eu também vou estar melhorando a potência, né? Agora, se eu combino isso, eu também vou ter um resultado melhor, melhorar força e melhorar potência. Então, a potência é o subproduto de força com uma aplicação cada vez melhor de velocidade. E o treino de força, cara, ou o treino de musculação, como você falou, a musculação é só um nome para um treino de força, que é o quê? Um treinamento estruturado visando ganho de força, ou seja, ganho dessa ativação, né? É uma intervenção sistemática de uma sobrecarga mecânica, que pode ser com o peso do próprio corpo, como hoje está muito em voga aí a calistenia, por exemplo, pode ser com máquina, pode ser movimentação natural, pode ser com pedra, pode ser com tronco, né? Pode ser com os pesos convencionais da academia. E aí você vai ter objetivos diferentes de acordo com o que você quer trabalhar. Você pode trabalhar querendo hipertrofia, visando estética, ou enfim. Ou você pode visar velocidade máxima de um corredor de 100 metros, por exemplo, ou você pode visar dentro da corrida de resistência, né? Aí entra o parâmetro interessante para a gente, que é melhorar a economia de corrida e prevenção de lesão. São as duas principais aí, né, importâncias do treinamento de força, né, através de um treino sistematizado. E aí, cara, antecipando, que pode ser uma contradição na cabeça de muita gente, o treinamento de força para corrida de resistência, mesmo que para ultra, é o treinamento de força pesado. Então, treinamento de força pesado, você já vai imaginar aqueles cara fortão, bombado, treinando do jeito que você falou, até a falha concêntrica, com aquele cheio de peso. Não, cara, esse é um treino de hipertrofia. E aí entra um grande problema. Esse treino de hipertrofia, ou mesmo um treino, entre aspas, de resistência, que é uma coisa que era muito comum nos anos 80, 90, são muitas repetições, cara, até a falha concêntrica. O que que isso vai levar? Vai levar um estresse metabólico. Isso é o que a gente já faz no nosso treinamento específico de corrida. A gente não quer que o treinamento de força seja concorrente. Então, um dos maiores medos dos corredores é ficar lento porque faz musculação e estragar, atrapalhar o treino porque chega todo dolorido, todo. Isso era muito comum ou é comum para quem está fazendo o treino de força errado, cara, com essa visão dos anos 80, 90. Cara, se você me perguntar, é mesmo importante o treino de força para corredor? Tem que fazer? Como sempre, eu vou responder: depende. A gente sabe, eu não vou citar nomes, mas conheço vários atletas, né, do nível top dos melhores do Brasil, de ultra, por exemplo, companheiros seus e tal, que não fazem, cara, não fazem treinamento de força e raramente se machuca, enfim. Tem o componente genético, Uhum. né? Tem que ser levado em consideração, mas também tem um componente histórico de vida, como foi a infância, tal, e tem um componente extra-treino, como é a vida dessa pessoa no dia a dia. Será que ela contempla isso que eu gosto de falar, né? Primeiro, seja um humano que se movimenta bem. Às vezes, essas pessoas, nível basal de movimentação, aliado com a genética dela, tal, que já contempla isso. Mas na nossa vida moderna, cara, nenhum de nós tem a oportunidade no dia a dia de carregar um antílope para casa. Raramente a gente tem, por exemplo, de pegar um galão de água de 20 litros quando a gente vai comprar e levar até o carro, ou um bujão de gás, né? Enfim, mas são pouquíssimas oportunidades. As oportunidades que a gente tem, mesmo que a gente agarrar elas ou procurar elas, não vão ser um estímulo suficientemente adequado
para gerar os ganhos que a gente espera quando a gente manipula um treinamento mesmo de forma que eu gosto de falar artificial, né? Seja na academia ou seja em casa, né? E aí, Roger, Então, eu quero entrar um pouquinho no seu pensamento trabalhando com atletas. Baseado em tudo que se falou, até esses caras que você está falando que não faz, mas ainda tem resultado, eu vou chutar que você vai falar, até eles podem beneficiar se fazer um jeito certo, incorporando com o seu treinamento certo. Porque vou falar em voz alto. Como a gente viu no Worlds, tipo no Mundial, tipo o Melô no Brasil ainda tem um caminho longo para ir. Mas a coisa mais importante, eu nem quero focar nisso, é cada um ouvindo, atingindo o seu potencial. Então, vamos entrar nessa ideia. Quais tipos de protocolos e informações você quer ouvir antes de falar um protocolo? Vamos supor que você tem um atleta, situação muito bom para um treinador. Você tem um atleta mostrando potencial, nunca treinou muito. Pode falar. cara, antes da gente falar do protocolo, eu queria falar umas coisinhas, cara, ainda, tá? Por exemplo, o que realmente são os benefícios que a gente pode tirar do treino de força, mas eu queria fazer para quem tá ouvindo, uma reflexão, cara. Antes de achar que o treinamento de força vai fazer um milagre, vai ser um ponto de virada na vida, eu acho que a gente tem que refletir. Quem é a gente se tirar o treino? Ou seja, se você tirar as 3, 4, 5 vezes que você treina por semana, o que que sobra em termos de movimentação, né? Um sedentário completo, então a gente tem que começar a prestar atenção nisso, né? Outros pontos, cara. Você está se movimentando de forma funcional, você agacha, você tem uma mobilidade, você consegue, por exemplo, minimamente, não precisa ficar com cócoras completo, não precisa ter essa tara, mas você tem uma mobilidade básica, se precisar ficar no chão brincando com uma criança por algumas horas, ou mesmo assistindo uma aula, você tem competência para isso? Você está dormindo bem? Você dorme pelo menos 7 horas, 8 horas, eu sei que é um luxo, mas pelo menos 7 horas, você está preocupado com a sua higiene de sono? Você está se alimentando bem? Será que você está ali minimamente chegando na quantidade de proteína, carbo? E não adianta só pensar em proteína, carbo, se não era fácil, era só comer com farinha whey e comer maltodestrina com pé. Os micronutrientes, será que a gente está... Você está tendo uma qualidade social? Então, veja, cara, às vezes a gente vai para academia pensando que vai resolver o melhor treino, tanto de. Mas é importante a gente dar esses passos antes, cara. Vai ter uma transferência muito melhor. Aliás, vai abrir um espaço para ter resultado melhor para o treino que a gente vai fazer de corrida, de força, né? E o treinamento de força, ele pode melhorar a economia de corrida, porque quando a gente é mais forte, a gente vai poder correr uma determinada intensidade com menos esforço. Porque se eu estou trabalhando em baixa intensidade, correr, como a gente já viu, a gente vai fazer um esforço em termos de força baixo, porque a gente tá, né, não está com a capacidade alta, né? A gente não está correndo com carga elevada, não está transportando uma carga elevada. Mas se eu tenho uma reserva funcional alta de força, cada vez eu vou chegar menos próximo do meu máximo de força. Então, quanto mais reserva eu tenho de funcionalidade, mais seguro eu tô para ter essa contração, né? E o treinamento também ele pode prevenir lesão por sobrecarga, porque também, né, músculo mais forte vai distribuir melhor as cargas. Então, mesmo que eu tenha uma biomecânica ruim, cara, isso a gente poderia discutir abrir um outro podcast um dia para falar. Eu hoje em dia não me preocupo tanto em melhorar a biomecânica, mas em melhorar a forma como é que você vai absorver a biomecânica que você tem. Aí entra o treino de mobilidade, treino de força, né? Então vai distribuir melhor essas cargas com um componente melhor de força, força muscular, articular, que está trabalhando tudo junto, né? E até mesmo, cara, não só lesão por sobrecarga,
mas lesão por mecânica mesmo, cara. Um entorse, uma queda, uma batida, tudo isso você sendo, entre aspas, mais forte, também pode te ajudar a prevenir esse tipo de lesão. Tanto as lesões por estresse, por repetição, por overuse, né? Quanto as lesões mais mecânicas, né? Pode ser uma batida, um tombo, um entorse. Desculpa, cara, agora a gente pode ir para os protocolos que eu quero, cara, eu quero dar mais detalhes, sabe? Para quem tá ouvindo falar, tá falando, fala, mas e agora? O que que eu faço, né? O, então, não foi isso que eu quis entrar antes de protocolo, mas falando sobre, tipo, uma situação ideal, quantas vezes você ia mandar alguém que tem uma vida, vamos ficar no normal, alguém que anda um pouquinho fora de treinamento, pega uma trilha caminhando de vez em quando, faz coisas normal na casa, não é pedreiro, mas na mesma hora não está sentado, tipo, 20 horas por dia, tipo, um, incorporando isso com treinamento de corrida que já está rolando, como se implementar isso na situação onde mais ideal? Você ia colocar 2, 3 vezes por semana, a 1 hora, 30 minutos cada sessão. E a terceira coisa, vou jogar agora antes de entrar, tipo, antes ou depois de correr. Boa. Cara, eu vou falar não somente o que o Vitor, óbvio, né? Mas o que a revisão de literatura traz, cara. Os melhores artigos que fizeram uma revisão sobre treinamento de força, principalmente, a gente ainda não tem muita coisa específica sobre corrida de montanha, mas a gente pode transferir. Tem muita coisa sobre treinamento de endurance, corrida de maratona, ultramaratona, que né, são as mesmas capacidades aí de treino. Então, objetivamente, cara, sua pergunta de frequência, a gente tem artigos mostrando principalmente 2 a 3 vezes por semana, e a gente tem artigos mostrando entre 1 a 2 por semana. Então, para ser pontual, eu ficaria com 2, porque a gente já sabe, cara, a gente mal dá conta de correr o tanto que a gente precisa correr. Porque é importante saber o seguinte, cara, a gente está falando de um esporte de endurance, ele é volume dependente. Quanto mais você correr, principalmente em baixas intensidades, melhor você vai ficar a longo prazo, cara. Só isso, isso é o básico. E quanto menos você interromper essa frequência, se machucando ou ficando doente, melhor. Então, ou seja, é o máximo que você consegue correr, que é o mais que não ultrapasse o seu limite de absorver essa carga e se recuperar de um treino para o outro. Algumas pessoas chegou no nível de correr 200 quilômetros por semana, 7 vezes na semana, outros pode ser que é 20, 25 quilômetros correndo 3 vezes na semana. Então, a gente já tem essa dificuldade, né, de lidar com isso, cara. Então, nessa maneira, eu ficaria com 2 vezes na semana, tá? Uma vez funciona, cara. Então, uma é melhor que nada. Tem um artigo interessante, cara, que é um artigo, ele não é específico de treinamento de musculação ou treinamento de força para endurance, mas ele é um artigo que fala justamente de como economizar tempo. E aí ele traz uma coisa interessante, cara, que é, ele viu o efeito de 4 séries de um determinado exercício, principalmente exercícios, isso a gente deve fazer também para corrida, já adiantando, né? Exercícios mais gerais, por exemplo, multiarticulares. Indiscutível, o melhor exercício do mundo, agachamento, cara. Porque você usa, né, multiarticulações, você, né, é muito mais fácil de fazer, etc. Se você fizer 4 séries, esse artigo viu isso, cara. Se você fizer 4 séries na semana, fazendo uma única sessão de 4 séries, ou 2 dias na semana, um dia você faz 2 séries na terça e na sexta você faz mais 2 séries, o Uhum, resultado é brilhante. uhum, Então, você consegue uma vez na semana, claro,
Nunca nada que é uma vez na semana vai funcionar bem se você faz só aquilo, entende? Então, por Uhum. exemplo, eu tô nadando uma vez só na semana, mas você nada, pedala, corre, vai ter uma interconexão que vai ser, não é especificidade, mas vai ter uma intertransferência de uma coisa para outra, né? Então, cara, eu ficaria para ser objetivo 2 vezes na semana seria o ideal. No mesmo dia ou, no mesmo dia que a corrida, o ideal seria que não fosse no mesmo dia da corrida, mas tem gente que corre todo dia, um atleta mais de performance, então uma pessoa mais nesse nível que você falou, né, que corre talvez 3 dias na semana, seria ideal ele intercalar, faz o treino de força no dia que não corre. Um atleta, idealmente, tá, primeiro, no mesmo dia de uma corrida leve, né, e aí, cara, alguns autores também trazem correr primeiro, porque é a especificidade, e também Uhum. porque toda uma coisa de cascata fisiológica mesmo, de efeito, de cascata hormonal, etc. Então, alguns autores preconizam: faça primeiro o treino leve de corrida na manhã, por exemplo, né? E aí, com 6 a 8 horas, se eu não me engano, de diferença, você faz o treino de força depois. Porém, cara, tem outros autores que trazem que, como o treino de força, a gente já vai falar disso, cara, para corrida, sempre vai ser principalmente de alta intensidade, que não vai ter um estresse metabólico, né? Vai ter um estresse Uhum. neuromotor, mas ele não é um estresse metabólico concorrente com o estresse específico da corrida. Você pode inverter, cara. Você pode também tranquilamente fazer esse treino primeiro, o da força. E algumas horas depois, você tem autor que até fala, eu não arriscaria, cara, mas tem autor que até fala, se você monitorar direito esse treino de força, mesmo que seja de altíssima intensidade, você pode fazer até um treino de alta intensidade de corrida no mesmo dia. Você pode fazer um treino de força de manhã e dar tiro de 400 na pista à tarde. Mas, cara, isso se você tem uma equipe de fisiologia, não é, acho que de ninguém que está ouvindo, né? Você tem uma equipe ali com parâmetros diretos de mensuração, etc., te monitorando. Então, eu ficaria 2 vezes na semana, de preferência intercalando com o dia que você corre. Se for no mesmo dia, eu faria primeiro a corrida leve e algumas horas depois, 6 a 8 horas, ou seja, um treino de manhã de corrida, e no final da tarde ou no meio da manhã, ou desculpa, no meio da tarde para o final da tarde, o treino de força. E a gente está fazendo vários tipos de agachamentos, agachamentos com peso. O que você gosta de dar para pessoas? Para começar e com a evolução. O que não pode faltar, cara, o que não pode faltar são dois exercícios: o agachamento completo, padrão, é, Com bom forma, mas só com a peso do corpo. então, aí a gente já vai entrar daqui a pouco nisso, cara. Eu só vou, por enquanto, eu vou citar os dois exercícios, né? O agachamento e o levantamento terra. Para quem não sabe, dá uma depois, que é o deadlift em inglês Isso. e chama peso morto em espanhol. De repente, quem quiser, né, procurar na literatura, eu leio muito literatura espanhol, cara. Então, no começo eu achei estranho. Que de acha esse peso morto que a galera da corrida. Então, eu tenho uma imaginação, eu sempre tinha. Para mim, foi simplesmente ligado a uma coisa de guerra. Mas tipo, você tem que levantar o peso de um corpo. Mas eu não sei, isso é história mesmo atrás disso. Por inglês é deadlift. Então, eu não, tipo, mas pode, eu vou chutar, tem uma outra razão. Mas isso é os nomes. Então, mas no fim, o que que é? Você está pegando um peso e como você está pegando esse peso? Você agachar até o chão, você pega um peso e explica o que é um deadlift, uma levantamento de terra certo. Putz, cara, eu não sei se eu vou conseguir sem demonstrar, né? Porque tem gente que só tá ouvindo.
Mas é mais ou menos isso que você falou, você vai pegar um peso do chão, mas você não vai fazer flexão de joelho até lá embaixo para pegar, você vai inclinar mais o tronco, né. Eu não quero correr o risco, cara, da minha descrição sair ruim e eu prejudicar a execução, mas quem está ouvindo, aí deadlift, levantamento terra, em qualquer plataforma, né, que vai aparecer 1 milhão de vídeos curtinhos só com essa execução, né. E o agachamento normalmente com o peso, né. Por que com peso, cara? Aí que entra, né. Não sei se você já quer entrar nessa questão da intensidade do treino, né, da intensidade da carga nesse caso. Só que antes de falar isso, eu queria falar o seguinte, cara. Sim, a ciência preconiza alta intensidade, né? Treinamento pesado. O que isso significa? 75, 85% da carga máxima. Já já eu posso explicar o que é carga máxima, né? eh, cerca de 4 a 6 repetições. Então tem muita gente aí, cara, que não tiver atualizado, deve estar pensando: "Como assim, cara? Eu vou fazer um treino de força", porque antigamente eu cheguei a fazer, cara. Eu tive um treinador uma vez que me passou 100 repetições do supino só com a barra, né. E isso hoje em dia, cara, até arrepia, né. Não tem nenhum fundamento de transferência ou prático para treinamento, né, pensando o treinamento resistido, o treinamento de força para corrida. Então, carga alta seria 75 a 90% da sua capacidade máxima. Só que isso traz umas complicações, cara. Por quê? Esse tipo de carga é para quem tem muita experiência já na execução. Então, quem não tem experiência na execução, primeiro tem que ganhar experiência na execução. E aí entra o que você falou. Você pode fazer o agachamento normal com o peso do corpo e não é até o máximo, porque senão você vai ficar fazendo 15, 20 agachamentos. Você pode fazer 4, 5, 6 e você vai ter uma reserva funcional. O que que significa? Você vai terminar essas 6 e você vai estar inteirão, mas você vai estar ganhando habilidade para amanhã ou depois colocar carga. Agora, para quem já é bem treinado, e mesmo para quem é bem e quando eu falo bem treinado, não é na corrida, é para quem tem um nível de habilidade e experiência com treino de musculação, com treino de força, com carga, etcétera, uma boa execução de movimento, né. O ideal, por exemplo, para fazer o agachamento, seria no rack, que é um equipamento que fica preso ali à barra, você entra embaixo da barra, aí você roda, ela solta, então o peso está nas costas, e aí ela tem uma guia ali que você consegue fazer o agachamento até onde você quer, pode ser até embaixo, até o cócoras, ou pode ser até 90 graus. Isso pode estar distribuído na periodização também, cara. Não sei se a gente vai entrar em tão detalhe assim, mas o importante é saber que nesse rack você tem a condição de, se você não aguentar o peso, você só gira o punho e ele tem um ganchinho que vai prender esse peso e não vai te esmagar. Mas a gente não tem condições de fazer isso, né? A carga máxima seria qual o máximo de peso que você carrega uma única, que você consegue fazer um movimento completo desse. Então vamos imaginar hipoteticamente que eu consiga fazer com 100 quilos, ou seja, o peso da barra mais as anilhas que eu coloquei ali, né? Eu consigo fazer com 100 quilos. Com 100 quilos eu faço um movimento completo, assim, bem difícil. E se eu for descer de novo, já era, eu não vou conseguir. Essa é a minha carga máxima. Então, o que que isso significa? Que eu vou trabalhar. Eu usei 100 quilos para facilitar a conta. Um treino de alta intensidade, que é o que a gente preconiza para corrida, é de 75% até 90%. Então, eu vou trabalhar de 75 quilos a 90 quilos. Eu vou fazer de 2 repetições. Tem treino de uma repetição, cara. Eu posso fazer até 6 repetições ali, com 75, 80% dá para fazer 6 repetições com essa carga máxima. Ah, mas eu não tenho como fazer, não tenho essa experiência. Tem alguns truques. Você pode fazer, por exemplo, o afundo. Por que o afundo é seguro? Porque o afundo você não precisa tanta carga.
Porque como você tá fazendo mais força, a outra perna também participa, mas você tá fazendo mais força com uma única perna, esse agachamento a fundo, você consegue, por exemplo, colocar metade do peso. Então, se eu tenho essa carga de 100 quilos, com uma perna só, é claro que entra outros parâmetros de controle motor e tal, mas eu conseguiria fazer com a metade do peso. Então, essa metade do peso, possivelmente eu consigo fazer em casa, adaptando esse afundo com algum outro tipo de peso, tipo kettlebell, ou mesmo uma anilha, ou uma pedra, ou um tronco nas costas, sem tanta dificuldade para levantar esse peso. Ah, mas como é que eu vou fazer esse teste de carga máxima? Você pode, aí é uma dica minha, tá? Você, com muito cuidado, você pode ir experimentando uma carga que você consiga fazer entre 4 e 6 repetições e que tenha uma reserva funcional de 2 a 3 repetições. Você consegue entender isso? Se Uhum. eu pegar aí uma carga e testar, né? Sei lá, dois kettlebell ali que eu tenho em casa de 20 quilos e eu vou fazer ali o afundo 6 repetições. Quando eu terminar essas 6 repetições, eu tenho a sensação que eu poderia fazer mais 2 ou 3. E não terminar a última tremendo. Aí eu tô com Uhum. muita carga. Ou terminar, fazer 6 e terminar, nossa, acho que eu faria 20 com essa carga. Então você tem que colocar Uhum. um pouco mais de carga, tá? Então isso serve para o levantamento terra e pro agachamento, por exemplo. Agora, importantíssimo, sempre de forma progressiva. Então você pode começar com essas 6 repetições alvo, mas numa carga que vai ter muito mais reserva funcional. Por exemplo, o próprio corpo fazendo o agachamento comum com as duas pernas, sendo indo até embaixo, se você tiver uma boa mobilidade de tornozelo e quadril, ou você pode colocar uma cadeira para você encostar a bunda e levantar, encostar a bunda e demarcar esses 90 graus, por exemplo. Você pode fazer 6 repetições e ter uma reserva funcional. Boa, não, boa, boa, é isso. Então, começando assim, e que eu estou ouvindo, a gente vai fazer isso, então, duas vezes por semana, e cada repetição, depois a gente tem esse peso que a gente sabe é bom para nosso máximo, e que a gente precisa para chegar nesse ponto de 80%, a gente vai fazer até 6 repetições, né? E a gente vai fazer isso 2 vezes. E pode falar, mas minha pergunta é quanto tempo a gente tem que deixar entre as 2 repetições? Vamos lá, recomendação de número de séries. Então, uma coisa é repetição, que a gente já Desculpa, falou. séries. Eu falei quis falar séries. Pode variar de 2 a 8, dependendo do se a gente quer trabalhar mais potência, mais velocidade, ou se a gente quer trabalhar mais força pura. Então vai ficar de duas. Por que eu falo 6, cara? Porque nem todo mundo vai ter o treinador para manipular qual é a fase certa. Então o objetivo ali que vai contemplar mais geral vai ser por volta de 6 repetições, né? É, 3 a 4 séries. Então eu vou fazer ali, vou descansar, já falo do descanso, conto uma. 3 a 4 Vai, séries, tá? descansa 1 minuto, 2 minutos, 20 minutos. O que eu estou fazendo? Eu posso fazer outras coisas com outras partes do corpo entre. O treinamento clássico que às vezes está na cabeça do senso comum, mas não só do senso comum, esse é o perigo. Também está na cabeça do profissional de educação física que está ali na linha de frente na academia, que muitas vezes você chega, Uhum. eu corredor, ele vai pensar mais num exercício que simula a corrida, que também é uma coisa que não tem tanta transferência assim, do que nisso, em manipular o número. E ele vai ter esse mesmo pensamento que é da base da hipertrofia, que é mais repetições até a falha, com intervalo de descanso relativamente curto, tipo 1 a 1 minuto e meio, e que normalmente você vai poder intercalar com outro exercício, às vezes você nem descansa, que são aquelas bisets, né, que você faz, por exemplo, o membro superior e o membro inferior ao mesmo tempo Uhum. revezando. Então, esquece isso, cara.
A gente está trabalhando uma via TPCP, fibras de alta velocidade, que demora para recompor ali a energia. Demora quanto? 2 minutos e meio a 5 minutos. Então, Uhum. vamos aí, vai, descansa 3 minutos. Então, cara, ele é um treino muito diferente, porque você vai ficar menos de 10 segundos fazendo muita força para fazer ali aquelas 6 repetições. Cara, você vai ficar 3 minutos ali fazendo o quê? Não sei, cara. Atualiza ali no celular, medita, respira. É isso, cara. Eu, pessoalmente, eu normalmente eu estou cozinhando quando eu estou fazendo isso. Então, eu tô virando a carne na panela. Então, um lado aqui para 3 minutos e Ah, depois eu vou fazer mais. eu também faço essa estratégia, cara. Eu tenho ali na minha cozinha, eu tenho todo ali os meus equipamentos, entre aspas, barra, corda, peso, etc. E eu faço isso. Eu consigo fazer o almoço ou ponho a roupa para lavar, depois eu estendo a roupa no intervalo e volto, faço mais uma série, né? Mais minhas repetições ali, né? E quando eu falei 2 a 4 repetições, na verdade eu falei 3 a 4, mas pode ser 2 a 3. Você pode fazer, por exemplo, para começar, 2 dias na semana, 2 séries só, né? Uhum. E aí você já vai, né? E outra coisa, eu falei esses 2 exercícios, mas porque são específicos membros inferiores. Mas é Uhum. interessante em trabalhar, por exemplo, para generalizar, eu gosto de chamar assim, cara, um exercício de puxar e um de empurrar. O que pode ser? Barra, você está puxando, e flexão, por exemplo, os mais simples de você fazer, você está empurrando. E pode tentar seguir um princípio de número de repetições, de carga, tudo isso. Aí, só para dar um exemplo, Mas sempre deixando uns 2, 3 minutos entre os séries. a 3 minutos, né? Quando a gente está fazendo um treino, por exemplo, cara, eu tive essa virada de jogo. 2008 foi meu melhor ano como atleta, que eu fui Uhum. bicampeão brasileiro, sexto do mundo, e eu tava com uma equipe. Tinha o Gerson, que era o meu head coach, né? Já veio aqui no Ultralado e tal, mas eu tinha um personal de musculação, Rafael Pieroni. Puta, hoje o cara é personal lá na Austrália e o cara que sempre estudou muito. E nessa época, 2008, cara, o Gerson já fosse isso que a gente está discutindo aqui, e na época foi bizarro, porque eu treinava, eu tinha um apoio de uma academia personalizada, onde eu treinava com esse cara, com o Rafa, né? Cara, era muito esquisito. Todo mundo ficava assim, meu, o que esse cara tá fazendo? Porque eu ia lá, todo mundo já sabia que eu era um atleta de endurance, magrelo, Uhum. Uhum. maromba, enchia de peso, cara, enchia de peso proporcionalmente, né? Claro. Fazia ali, cara, às vezes eu trabalhava com 2 repetições, cara. Ali, Uhum. 2 repetições, que durava 5 segundos. E aí eu Uhum. ficava 5 minutos, cara, batendo papo. Então, às vezes, o treino era demorado, o treino demorava 50 minutos, 1 hora, com os complementos e tal, aquecimento, mas no final das contas, se for ver, eu tinha treinado 2, 3 minutos, né? Uhum. Cara, e foi um ponto de virada, assim, entre outras coisas, nesse período da minha carreira, né? Agora, hoje, cara, na época era novidade, na época era só para quem tinha acesso à informação de ponta. Hoje a gente já encontra isso em podcast, como a gente está fazendo aqui, na Uhum. literatura geral, já tem livros, já tem um livro, tem livro brasileiro, inclusive. Putz, tô procurando aqui, peraí. Desculpa, tá aqui. É um autor brasileiro, cara. Tudo isso é um livro de treinamento de endurance. Uhum. É, Charles Ricardo Lopes e Sandro Rodrigues dos Santos, né? Tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Então já tem, por exemplo, por que eu quis mostrar o livro? Porque as informações, quando já chegam em livros para literatura, que pode ser, claro, é um livro mais
para profissional, mas pode chegar em leigos também. É porque já passou pelo crivo os artigos científicos, né? Até chegar, eu espero que a gente tenha uma defasagem, né, de conhecimento. Uhum. Se está científico, até chegar, por exemplo, é, na faculdade de educação física, às vezes demora décadas, entende? Uhum. Então, na época, 2008, isso era o suprassumo da literatura de artigo científico, né? Hoje, desculpa, mas o treinador, o leigo, tudo bem, mas o treinador que não está alinhado com isso, tem que correr atrás, tem que correr atrás. Uhum. Então, cara, para quem está ouvindo, vai ser umas pessoas que ficam muito animadas com isso. Vou fazer agachamentos, vou pegar muito peso. Lógico, tentando fazer a melhor forma certa. Trabalho com o profissional se tiver acesso ou acessar a melhor fontes de informações que você tem para entender a postura que você precisa para fazer isso certo, mas pessoas vão ver isso, talvez fazer 1, 2 dias. Me fala no início aqui, com as primeiras adaptações, me dá um pouquinho de guia, tipo, se eu acordo no próximo dia e eu senti dor para sair da cama, ou talvez, não sei, eu senti nada, talvez eu tenha que fazer mais. Me fala, me dá uma guia para saber eu fiz demais ou eu tenho que fazer mais. Cara, não, esse tipo de treino não é para sentir dor no dia seguinte, nem sentir pesado. Ele é um tipo de treino difícil do ponto de vista até motor e tal, ou até no momento que você está executando, cara. Ele tem uma recuperação rápida. Parâmetro importante é, é você conseguir manter a velocidade de execução. Então, quando eu faço. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar, importante, cara. Sempre que você fizer esses exercícios, se a carga tiver ajustada, né, mais ou menos, você conseguiu chegar perto desses percentuais que eu recomendei, você vai fazer com a máxima intenção de velocidade. Então você vai fazer a vontade sua é fazer com a maior velocidade possível. Quanto maior a carga, mais lento vai ser, mas você vai estar fazendo na maior intenção de velocidade possível, tá? Então, como você não vai ter um estresse metabólico, não vai entrar na via glicolítica, você não vai ter a dor, dor muscular tardia, que é aquela típica quando a gente fica depois, sabe, tudo dolorido, ai, tô dolorido, tal, que às vezes com treino de corrida a gente tem. Isso não é para acontecer se você estiver trabalhando com as cargas adequadas, número de repetição adequado e o descanso recomendado. Então, se você tiver essa dor, você tem que realmente ajustar isso. Agora, se eu estou fazendo menos, aí eu não consigo te dar agora nenhum parâmetro, cara. Mas se você não está fazendo nada, qualquer estímulo você vai estar. Por quê? Você está treinando o tipo de uma coordenação neuromotora, cara, uma coordenação de disparos elétricos. Então, se você está partindo do zero e você está fazendo o agachamento com carga baixa, só o peso do seu corpo, você já está fazendo com que melhore esse disparo de coordenação. Talvez você não está trabalhando o tipo de fibra que a gente quer trabalhar, mas você já está fazendo melhorando essa coordenação neural, tá? Vou dar um exemplo pessoal, porque eu tenho experiência, sempre treinei força desde os 13 anos, cara, porque eu jogava basquete, e no basquete, né, tinha já essa tradição, eu sou de uma cidade que o basquete sempre teve muita tradição, Bauru, né, então desde os 13 anos eu estava em sala, eu tinha a chave da salinha do clube, eu e meus amigos para ir treinar em feriado, tal, a musculação fez parte da rotina, e depois na natação também. Mas já nessa época acontecia isso, cara, de você ir para o treinamento arrebentado por causa da musculação, né? E atrapalhar. Então, isso jamais pode acontecer. O treino de força jamais pode limitar, atrapalhar ou piorar ou de alguma forma interferir negativamente no seu treino específico, que é o treino de corrida, mesmo que for um treino fácil, um treino leve para você trotar.
E aí, só para dar um exemplo específico, né? Como eu sempre gostei, né, da movimentação natural, de saltar, mobilidade e tal, para mim, cara, eu tenho um exercício perfeito que eu consigo fazer em qualquer lugar e tá na medida para mim, que é o agachamento pistol, que é o agachar de uma perna só. É complexo, você precisa de bastante controle motor, você precisa de mobilidade, tornozelo, quadril, e só que sem carga nenhuma, ela é uma carga alta. E eu Uhum. fazendo com a maior intenção, sai mais ou menos isso aqui, para quem tá vendo, ó. Eu tô subindo, ó. Subindo. Aí eu desço controlado. Subo fazendo força, mas o meu subir fazer força com uma perna só é essa velocidade, né? Então, de repente, com 70% da minha carga, 75%, vai ser isso aqui, ó. Vu, vu, né? Então, é importante esses parâmetros ainda que subjetivos, né? Então, eu, por exemplo, eu faço 4 repetições, cara, com uma perna só. Então, cara, eu consigo fazer isso como snack, como pílula de movimento em qualquer lugar que eu tiver, né? Eu tô brincando com parquinho, eu consigo fazer 2 séries ali de força. Então eu consigo distribuir, ao invés de fazer uma sessão específica, às vezes eu faço uma sessão na semana específica. E o resto, Uhum. como snacks. Eu faço 2 séries isoladas, né, e assim. E só para pessoas, os snacks a gente fala muito sobre aqui, no outro lado, essas coisas enquanto você está esperando alguém, você está cozinhando, você faz alguma coisinha. Eu compro isso muito quando eu estou correndo, eu vou passando um parque, mas com isso eu quero entrar na prática, tipo, vida real. A gente já falou, ideal seria, tipo, ok, você está correndo 3, 4 vezes por semana, você vai incorporar essas coisas, esses blocos de treinamento, tipo, 1, 2 vezes por semana. O ideal seria dias você não está correndo ou deixando espaço entre, tipo, você faz corrida da manhã e de tarde você vai fazer essa outro workout de agachamentos. Posso falar, tipo, para mim, na prática, e para várias razões, motivação e tudo assim, provavelmente isso vai acontecer tudo na mesma hora. E vai ser, tipo, incorporando durante, tipo, vamos supor, meus treinos de endurance, mais, ou mais devagar, mais 20, vamos supor, estou fazendo um treinamento essa semana, a gente fez terça-feira 20 quilômetros no ritmo mais devagar. Ou provavelmente eu vou, o jeito de incorporar isso vai ser tipo, para no vários parklets, vários parquezinhos e fazer um seriado cada parquezinho. Isso é mal, isso não é ideal, é tipo, como eu posso melhorar? Mas dentro do contexto que não tem muito mais tempo e provavelmente eu não vou sair a segunda vez durante o dia. Cara, eu assim, eu recomendo, você sabe, a gente tem na assessoria uma sessão na semana, todo mundo que chama Quebrando a Linearidade, Interagindo com o Ambiente, né? Que é justamente a gente fazer variações, seria uma mobilidade em movimento, né? Curva fechada, tipo de terreno variado, mas aí não entra específico treino de força, cara. Eu faria em Uhum. sessão, eu separaria. Mas de quanto, porque é outra coisa que, tipo, eu acho que pessoas, ou eu vou fazer, tipo, durante, que eu fiz no passado, eu tinha uns anos onde eu ia fazer essas paradas durante 20 quilômetros, eu estou parando, tipo, 5 em 5 quilômetros fazendo coisas diferentes no parquezinhos. Outra coisa que eu acho que muitas pessoas fazem, tipo, eles não vão sair a segunda vez durante o dia, vai correndo, volta a casa ou vai diretamente para a academia e faz uma sessão de 20 minutos até meia hora. Isso talvez não é ideal que se está explicando, mas tem umas coisas a gente tem que pensar se a gente vai fazer, incorporar isso dentro do treinamento assim. Então,
Falando em snacks, né? Ou seja, nessas pílulas de movimentos, né? Eu gosto de chamar de laricas de movimento, né? Ao invés de lariquinhas de movimento, né? Então, cara, essas lariquinhas de movimento tem um porém que a gente precisa tomar cuidado, que é o fator aquecimento. Então, eu não vou estar frio fazendo nada e de repente eu vou fazer, no meu caso específico, de repente eu vou fazer ali 4 repetições de pistol, né? Então, esse é um limitante dos snacks. Então, mesmo um snack de força pura, você tem que fazer uma movimentação prévia. Mas, de novo, cara, eu separaria, isolaria da sessão de endurance. Agora, o que dá para fazer é, por exemplo, você chegou de um deslocamento do trabalho, que é a pé ou de bike. Você demorou 15 minutos, 10 minutos. Eu sei que você faz muito isso, cara, de ir e voltar a pé pro trabalho. Isso você já poderia aproveitar como um movimento, como um pré-aquecimento. E aí o ideal seria você fazer, por exemplo, 2 sériezinhas. Aí você não precisa descansar 3 minutos entre essas sériezinhas. Do mesmo exercício que você vai fazer, do agachamento, por exemplo, só que com metade da carga que você vai usar e pode ser até ser o mesmo número de repetições. Por exemplo, no meu caso, como eu faço esse pistol com uma perna só, às vezes eu faço ali 4, 5, 6 repetições do agachamento normal, completo com as 2 pernas. Faço, descanso 1 minuto e aí entra essa lariquinha, esse snack de movimento, fazendo outro tipo de atividade. Pode ser estudando, cara, pode ser trabalhando no computador, pode ser lavando roupa, pode ser fazer comida. E aí eu vou, faço alguma coisa ou organizo ali as crianças, tal, faço mais uma série ali de aquecimento e aí eu faço a minha série principal, por exemplo, só. Isso eu faço com frequência, isso que eu estou descrevendo, não é uma coisa que eu estou inventando agora para ilustrar. E aí eu faço minha série, por exemplo, de pistol, ou o levantamento terra, cara, eu faço com meu filho de 20 quilos, o terra. Então eu tô ali, aí eu pego ele e gosta, cara. Eu pego ele ali e faço. Eu faço flexão, por exemplo. Eu não vou fazer 25 flexões sem parar. Eu coloco ele, eles adoram. Até a Ive, que é maior, com 30 quilos, eu faço ali 2, 3 séries, né? E eu tô fazendo meu treino de força pura aí, aproveitando o momento, interagindo, né? Com as crianças, ou seja lá o que for. Então eu preferiria separar esses snacks, né, essas lariquinhas de movimento, fora do contexto de treino, mas aliado com outro contexto de movimentação para aproveitar o aquecimento e tal. Não sei se eu respondi, cara. Uhum. Então, coisas mais amplo aqui, falando sobre um ciclo de falando sobre o ano inteiro. Você acha que é melhor a gente vai dividindo isso na porção igual pelo ano, 52 semanas, a gente vai incorporando isso? Ou você acha que é melhor, tipo, não, pega 2, 3 meses, você faz 2 vezes por semana, um pouquinho mais, e depois o resto do ano fica feliz com só manter, tipo, uma vez por semana. Que você acha? Pode ser, pode ser. Assim, primeiro, isso que eu falei de 6 repetições, 3 séries, tá? Eu dei uma média. Mas dentro da periodização, agora vamos falar assim, cara, você tem um personal, não precisa ser um personal, mas você tem uma experiência, você tem alguém para te ajudar, o treino, tal. Qual seria o ideal? Seria periodizar. E dentro dessa periodização, você faria um período, como toda periodização, um período de base, uma adaptação, e aí na base você treinaria mais força, com mais carga. Poderia ser 2 repetições. Isso eu estou falando o ideal, tá, gente? Muito cuidado a fazer com alta carga se você não tem experiência, ou mesmo se você acha que você tem experiência. O melhor dos mundos, o que a periodização dos atletas de ponta fazem? Fariam altíssimas cargas na base, série de 1 a 3 repetições, com 90% da carga. Depois iria transicionando para o período mais, né, de treinamento mais específico. Aí sim, 6 repetições com 80% da carga. E depois, no período competitivo, próximo da prova, faltando semanas para a prova,
trabalharia mais potência. Aí seria tipo 70, 75, com exercícios mais explosivos, às vezes até esse agachamento, até com salto, né? E aí o polimento, do mesmo jeito que você tira bem o pé na corrida, faltando 2 semanas, a mesma coisa no treinamento de força. Eu normalmente na semana de prova eu tiro totalmente dos atletas que eu treino, né? E aí começa de novo esse ciclo. Mas, respondendo a sua pergunta, se não, cara, eu quero investir mais isso num determinado tempo, o que eu recomendaria? No período de base, fazer mais isso. No período mais competitivo, a gente tem outras ferramentas de manter o nível de força mais específico, que é o que eu gosto de chamar de força especial. Que alguns autores, como por exemplo, um que eu estou estudando ultimamente, que não tem muita coisa publicada, mas é incontestável, né, cara? O cara tá ganhando tudo, né? Foi campeão do TMB masculino, feminino, que é o Scott Johnston. Então, o Scott Johnston e outros autores noruegueses, por exemplo, que estão falando muito desse treinamento antiglicolítico, etc., né? Que é trazer para a especificidade do treinamento de força nesse período mais específico, que seria, por exemplo, fazer, do que dá para a gente fazer e substituir o treino de força? Tiros muito curtos e inclinação. Que seria tiros muito curtos? Menos de 10 segundos. A inclinação, né, tem estudos que mostram ali com 10, 15, 20% de inclinação seria o ideal. Então, se você tem uma rampa, aí você não precisa ir para. É o tipo de. Mas eu não moro numa cidade de montanha. Mas para você fazer 10 segundos, não precisa ser. Vai ter ali 50 metros de bastante. Literalmente uma rampa para estacionamento de coisas assim. Coisa assim, entendeu? E aí você vai fazer ali contração máxima, ou seja, o máximo que você conseguir, menos de 10 segundos, e o mesmo princípio. Você vai descansar 2 minutos e meio, 3. Aí você pode fazer também, cara, você pode fazer por bloco, você pode começar a fazer progressivo, começa fazendo com 4 a 6 tiros no final de treino, ou numa sessão específica, uma sessão que você só roda, e aí no final do treino você encaixa uma vez na semana, você encaixa esses tirinhos, é uma maneira muito específica de transferir esse treino de força, porque é o mesmo princípio. Você está fazendo contração rápida, não é um tipo de treino que vai ter uma sobrecarga metabólica, que vai competir com um treino específico de longa duração, e está trabalhando o grupo muscular específico ali, né? Glúteo, quadríceps, etc. E outra coisa que eu tenho estudado, né, a gente tem praticado um pouco, é esse lance de subida com carga, né? Então fazer subida também com inclinação, mas aí subidas mais longas e aí não tem nada a ver esse lance de intensidade máxima. E aí se você quiser falar um pouco, Roger, dessa sua experiência, essa nossa experiência que a gente está incorporando, né, cara, testando por enquanto, que é um eu acho que a gente pode deixar isso no futuro. Eu gostaria de ter mais vivência com isso para sentir, porque é uma coisa eu acabei de começar. Então, eu acho que isso, acho que a gente deixou muitas coisas para pessoas pensar. Quem já está fazendo coisas, você tem muitas informações aqui para implementar jeitos diferentes. Quem está fazendo nada, você tem uma grande guia aqui para começar a implementar 1, 2 vezes. Não é muito, gente, e não precisa muitas coisas também para complementar o exercício que você já está fazendo. Então, eu acho que a gente deixou muitas coisas aqui porque no fim a gente entrou muita coisa de ciência, do ponto de vista ancestral, mas o que é no fim? Fazendo uma forma de agachamento com peso, com forças, 6 vezes, espera uns 3 minutos, faz de novo, espera mais 3 minutos, faz de novo. A gente não está falando uma coisa tipo absurdamente complicado no fim.
lógico, quer fazer certo, mas eu estou falando assim por quê? Porque eu sei, para mim também, né, o grande obstáculo é colocar nossa, isso vai ser muito mais tempo, nossa, isso vai ser muito mais equipamento, nossa, eu não tenho todo o conhecimento que eu preciso para fazer essas coisas complicadas. Então, vamos tirar esses obstáculos, gente. Lógico, com bom senso, com um treinador, mas não é tão complicado. Eu estou falando tudo isso para mim mesmo, para continuar fazendo esse tipo de coisa. Mas eu acho que para hoje a gente deixou muitas coisas. Mas se tiver dúvidas, lógico, pode falar com o Victor na Insta. Pode me mandar mensagens, pode deixar nos comentários onde você está ouvindo esse podcast ou assistindo no YouTube e a gente vai responder. E eu acho que, sem dúvida, a gente vai retomar esse assunto no futuro. É isso, irmão. Força aí. Treinar a força com boa forma e agachamentos e tudo assim, com as crianças nas suas costas. E é isso aí. Então, Isso gente, aí. boas trilhas. Pode falar. Perca as oportunidades que a vida te dá de pegar o bujão de gás, vazio ou cheio, Isso. de 20 litros, as crianças. Eu acabei de voltar do Parque Municipal com um monte de plantinhas, mudas. Foi muito peso, mas eu estava fazendo um trotezinho pensando exatamente disso. Abraço, irmão.